Estamos de volta com o AgroEtalks, esse episódio que vai encerrar a transmissão do nosso segundo dia de Agro Brasília, Anderson. Exatamente. Hoje eu não comecei, mas estou encerrando. Mas vai terminar. E você sabe que está sendo uma recorrência aqui o pessoal atropelar as palavras. Eu estou comendo letra, estou falando AgroBrasília errado. Eu acho que é muita cafeína que a gente está oferecendo para todo mundo aqui nesse podcast, porque o cheirinho de café é bom, o sabor do café daqui é bom. A gente já virou fã, né? Vim lá do Paraná, o Anderson também, então a gente virou fã e tá, ó, dele café por aqui. Eu vou trazer um tema agora, não só eu, mas esse conjunto, esse timaço que tá aqui comigo, que com certeza você já teve dúvida sobre. E eu trouxe para cá, então, a Lilian Ribeiro, que é sócia franqueada da Estúdio Agro. Seja bem-vinda! Obrigada, Jéssica. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Junto aqui dela, nós temos também o Kennedy Eloy, analista de inteligência de mercado da Emóvel. Até que enfim ele apareceu aqui no AgroBrasília. Até que enfim. Uma salva de palmas ou não? Seja bem-vindo, senhor Kennedy. Preparado? Vamos falar de tecnologia. Vamos lá, a Aline está justamente aqui para isso, né? Isso. A nossa especialista aqui. E dele bater perna nessa feira, né, pessoal? Porque tá anda grande. Bastante, né, Jéssica? Exatamente. Ó, vou até atualizar vocês aí, relembrar algumas informações importantes. São 564 expositores na edição de 2025 do AgroBrasília. É um número que a cada ano cresce. Nós estamos na 16ª edição, apesar da feira ter 18 anos de história, né? Teve ali uma pausa na pandemia, mas seguimos aqui com as inovações e muito assunto para a gente tratar. Nós vamos falar sobre como fazer com que as empresas do agro lucrem cada vez mais de um jeito inteligente. A gente vai falar de tributação de um jeito diferente aqui. Exatamente, Jéssica. Me explica o que a sua empresa faz, como é que ela soluciona algum problema do agro, porque eu só trago gente que soluciona o problema aqui, Lilian. Isso aí, a gente está para resolver problema, né? Ajudar os produtores aí no desafio da gestão, né? Que é uma questão que eu costumo dizer que o produtor, ele cuida bastante a questão da produção, da produtividade, né? E o olhar que tem que ser voltado aí para a gestão cada vez mais, né? Porque às vezes a gente produz muito, né? E às vezes escorre pelo meio dos dedos porque esquece de olhar ou não tem tempo, né? Ou não tem expertise para cuidar ali questões mais voltadas para a gestão, né? Que é às vezes uma redução de custo que pode ser feita, às vezes trabalhar melhor, né? Algum aspecto do negócio e financeiramente falando, enfim. E aí acaba escapando e perde, né, em performance dentro do negócio por não ter, talvez, alguns conhecimentos, né, que são importantes aí. Já virou senso de comum acordo nos episódios do podcast que o produtor rural efetivamente já se nomeia empresário. A gente percebeu esse movimento acontecendo. Que ótimo. E sabendo disso, logicamente, a visão do negócio muda. Se eu sou empresário, as minhas preocupações são diferentes se eu estou somente no operacional da fazenda. Isso é positivo e a gente tem todo um movimento, né, Kennedy? Nesse sentido, você conhece aí o trabalho da Lilian, pode dizer que realmente eles estão precisando dela. Com certeza, né? Daí a Emóvel entra como parceira para auxiliar, né, a identificar esse público, trazer as propriedades que realmente ali tem fit com o seu negócio hoje, né? Então, quando a gente pega ali uma questão tributária, a gente já vai para um produtor que tem um alto nível de tecnologia, né? Então, a gente identifica os pivôs de irrigação, identifica os silos, e aí entra o nosso trabalho de inteligência justamente para auxiliar a Lilian ali a localizar as propriedades, né? Fazer estudo de mercado, ver se faz sentido ou não atacar aquela região primeiro, qual que é a região mais potencial para o seu negócio, porque, querendo ou não, você colocar um carro hoje para você rodar e ir atrás desse produtor é um alto custo para a empresa, né? Então, faz muito sentido você ir assertivo já e com a plataforma, né? Fica muito mais fácil, né, digamos assim, de você conseguir identificar ali qual que é o produtor realmente que tem potencial ali para o teu negócio, né? Exatamente, ajuda bastante, né? A tecnologia tá aí, a gente tem que usar, né? E apesar da gente ver esse produtor tão com a visão de gestão de negócio, é o tipo de serviço que ele não necessariamente sabe onde procurar, correto? Porque o teu negócio também é inovador nesse sentido, porque a gente passou a falar sobre isso recentemente. A gente começou a ouvir, né, sobre todos esses assuntos relacionados à gestão patrimonial, tributária, por mais que seja já rotina em outros setores, dentro do agro a gente não verbalizava isso da forma como é hoje.
Exato. Às vezes, assim, por não ter um acesso ou saber que tem esse trabalho, né? Então, acaba deixando de fazer uso. Então, por exemplo, a gente trabalha, são mais de 40 soluções, né? A Estúdio Agro hoje tem mais de 40 soluções voltadas para a gestão. E estão nesses 3 pilares, que é redução de custo, aumento de receita, aumento de performance, que também trabalha a receita, né? E mitigação de riscos, né? Então, assim, por exemplo, a gente trabalha a questão da renegociação de dívidas bancárias. E tem muitos produtores que, nesse momento, estão precisando, né, às vezes renegociar para otimizar o fluxo de caixa, né, aqui na nossa região, não só a nossa região, todo o Brasil, mas a nossa região tem já 3 anos pelo menos aí que vem, né, sofrendo com algumas questões. Primeiro foi clima, né, 3 safras atrás, ali clima, depois veio preço, né, as commodities que caíram, então isso tudo enforcou o caixa do produtor, né? E aí, às vezes, ele não sabe onde buscar um trabalho de otimizar o fluxo de caixa através de uma renegociação, né? E aí ele até tenta renegociar direto na agência, né, bancária, e nem sempre ele consegue uma condição que realmente resolva o problema dele. Porque às vezes vai alongar lá para 1 ano só. Isso não vai resolver o problema do caixa dele. No outro ano ele vai ter que produzir o dobro para conseguir pagar a dívida do ano passado e desse ano? Impossível, isso não existe. Né? Então, o alongamento que às vezes ele consegue na agência de 1 ano não vai resolver. E a gente consegue, né, através da nossa, do know-how, né, da nossa equipe, a gente consegue trazer ali um alongamento de até 10 anos para pagar, né, redução da taxa de juros, né, uma carência no prazo ali para pagar a primeira parcela. E isso de maneira administrativa, sem manchar, né, ali o nome do produtor em relação a conseguir novos créditos, né, nas instituições de crédito. Né? Ele não vai ficar registrado no Bacen, porque ele vai ter feito uma renegociação amigável com o banco. E é o nosso trabalho. É uma das soluções que a gente tem, que ajuda o produtor rural, né, com a gestão, com a questão do fluxo de caixa. Você citou também a redução de custos, né? De riscos, aliás. Mitigação, sim, redução de riscos. Quando nós olhamos para os riscos, e a gente trouxe aqui com outras palavras, eu vejo muito isso no teu discurso, que são os desafios que aqui na feira eles vão procurando as soluções para resolver. Exato. Você, na tua realidade, o que você enxerga como o maior desafio nessa área de tributação, de custos, de riscos para o produtor rural hoje? Então, são diversos riscos, né? Começamos os produtores, a lista, né? Todo negócio está sujeito a riscos, mas o agronegócio, a produção, né, agrícola, os produtores costumam dizer isso, é uma frase muito antiga, que é uma indústria a céu aberto. E realmente né, gente? Então, assim, eles estão sujeitos a riscos de clima e a tantos outros riscos, né, mercadológicos, enfim. E aí vem a questão, como você disse, tributário, por exemplo, né? Então, assim, às vezes o produtor, por não ter ali uma assessoria tributária, uma assessoria contábil tributária com bastante expertise no agronegócio, às vezes ele deixa de aproveitar algum benefício, né? Ou até acaba pagando um tributo a mais por não saber que ele não precisaria pagar, principalmente se ele já tiver pejotizado, né? Já tiver numa PJ. Na pessoa física é um pouco mais simples o trabalho da contabilidade, né? Não quer dizer que seja fácil, tá? Defendendo aqui os contadores, porque não é um trabalho fácil. Mas, às vezes, na pessoa física é mais simples. E a gente tem riscos aí com relação, por exemplo, agora a gente vai passar por uma reforma tributária. Já está, né, encaminhando, né? 2026 já começa, né? Alguns pontos da reforma tributária já entram em vigor em 2026. Quais são os riscos nisso? Recolhimento de tributos indevidos, por desconhecer ou por não ter, como eu disse, uma contabilidade especializada no agronegócio. E a gente tem também essa solução, né? A gente também tem esse braço para ajudar o produtor rural. E eu vejo muito que a Emóvel Agro consegue permear por setores muito curiosos. A gente não tinha trazido nenhum tema voltado para esse assunto que a Lilian trouxe. É uma característica de quem entra para o agro ter esse olhar global de como é que eu posso resolver esses problemas, né, Anderson? Exatamente. A Emóvel ela é um caminho para que soluções como a Estúdio Agro cheguem até o produtor. Seja ela para ajudar na produção, ou seja ela para ajudar na parte administrativa, que é tão importante quanto ter
uma, uma plantação saudável é ter sua vida financeira, da sua empresa Rodando, bem estruturada. Então eu estava conversando ali com a Lilian, antes de entrar aqui, ela estava falando. E é muito interessante, porque além de revisar toda a vida financeira, ela também encontra maneiras de reduzir custo, e não somente isso, de complementar o caixa com devoluções tributárias e de energia. Eu acho que é um bom ponto até para ser abordado. Sim, também. Aqui, porque vai esclarecer bastante para o produtor rural que está acompanhando a gente. Quem tá lá do outro lado fez assim, opa, devolver dinheiro? Quero! Conta É possível, tudo. é possível. Sim, a gente tem, por exemplo, que o Anderson está falando, a gente tem uma solução que chama-se Recupera Energia, né? Para o produtor rural que está no grupo A, né? Ou seja, é um grande consumidor e tem ali um grande consumo de energia ali tem pivôs, tem a unidade própria de armazenagem de grão, beneficiamento ali do grão, tem um consumo alto de energia elevado. E por estar na zona rural, às vezes a companhia de energia não faz a leitura como deveria talvez fazer, faz por estimativa. E aí pode acontecer de sim ser cobrado valores a mais, né? E a gente faz a auditoria dos últimos 5 anos das faturas de energia. Com apenas uma fatura a gente consegue puxar todo o histórico, né, daquela unidade consumidora e fazer essa auditoria verificando valores pagos a mais. Pode acontecer, né? Tem produtores que já recuperaram mais de 600 mil, tá? E aqui eu já tive Uau! produtor. Aqui na nossa região. Se eu tivesse uma propriedade rural, eu ia te chamar agora. Então, quem tem pivôs de irrigação, é assim, fundamental fazer uma auditoria dessa. E detalhe, os nossos serviços são com honorário somente no êxito. Ou seja, num trabalho desse de recupera energia, o produtor só vai ter um honorário para remunerar a gente se a gente primeiro colocar dinheiro de volta no caixa dele. Então, desse valor que a gente recuperar para ele, ele vai pagar para a gente aí 30% desse valor que a gente botar de volta no caixa dele. Mas primeiro ele vai ter recebido. Entende? Então, a gente bota dinheiro de volta no caixa do produtor, sim. E é bem interessante também que no setor de energia, além de devolver o dinheiro, ela ainda encontra maneiras dele economizar. Para frente, né? Então, olhando com um olhar para frente. E sim. trazendo um olhar de inovação mesmo. Então, a gente entrou, acho que há 2 ou 3 anos, no mercado de livre energia. Então, essa realidade não é exposta ainda de forma tão abrangente para o produtor. E é algo que está acessível. E é bem burocrático, pelo que eu acompanhei. Sim, então, sim. ela simplifica esse caminho para o produtor rural poder realmente alcançar esse ativo. Sim. E assim ele tem São uma economicidade bem significativas. significativa. Sim. Principalmente para quem tem um pivô, né? Na verdade, daí, assim, a economia de energia para pivô tem que entrar das soluções que a gente tem para redução de custo de energia é a usina solar, né? Mas tem a usina solar, no caso, para pivô teria que ser esse caminho, né? Mas para o armazém na fazenda, por exemplo, ou uma granja, né, de suínos ou de aves que consome bastante energia também, ele não precisa necessariamente entrar só com a parte de usina. Às vezes ele não quer fazer um investimento. Ele pode tratar com o mercado livre de energia, que é hoje algo acessível, né, para os grandes consumidores, porém, não é uma coisa que eu posso ir lá como produtor e eu quero e vou comprar aqui. Não é assim. Você tem que ter um agente que faça todo esse trâmite perante a Câmara de Comércio de Energia, né? Tem que ser um agente credenciado para fazer essa migração dele sair do mercado cativo, que ele é obrigado a comprar energia só da concessionária, né? Obrigada. Da concessionária local, né? Ele passa a poder escolher o fornecedor dele de energia. E nisso ele pode ter reduções significativas aí de 20%, 30%. Se acoplar as duas soluções, porque ele pode entrar com uma usina no grid zero, né? Eu não sou técnica, né? Eu não sou engenheira para falar especificamente, mas eu consigo explicar isso tranquilamente na linguagem que um produtor... que é a nossa linguagem, entender, né? Exatamente, que é o quê? Ele pode colocar uma usina no grid zero e ainda entrar com o Mercado Livre, que ele pode potencializar essa economia até 90%. Caramba, o impacto é muito surreal. grande. Zerar nunca zera, porque tem as taxas da rede,
né? Porque, afinal de contas, a energia continua sendo distribuída na malha energética do Brasil, né? Praticamente toda a malha energética do Brasil é interligada. Então, assim, tem um custo de manutenção dessa rede. Então, a companhia local, ela continua tendo esse custo, portanto, ela tem que repassar. Então, a fatura de energia nunca vai ser zerada. Mas o produtor, né, o empresário do agronegócio, ele pode, sim, potencializar uma economia aí significativa dentro do caixa dele. Como é que você foi parar com essas soluções dentro do agro? O que te chamou a atenção nesse universo? E aí, de novo, desculpem a vocês, mas eu vou levantar de novo. Temos mais uma mulher sendo destaque aqui no agro. A gente adora levantar essa bandeira, porque já não foi uma realidade no passado, né? Então, ter você, Lilian, com essa efetividade, né, com esse compromisso em relação ao agro, nos chama a atenção. Qual que é a tua história em relação a tudo isso aí? Bom, eu tenho 21 anos já dentro do agronegócio, né? Então, assim, sempre na parte de gestão. Então, a gente, uma vez dentro, parece que não dá para sair mais, né? E eu estou há um bom tempo já nesse contexto, conheço bem a realidade do produtor rural, e me identifico muito com as dores do produtor rural, já vivi isso dentro, né, da porteira para dentro, como se diz. Então, a gente sabe ali que falta, às vezes, essa assessoria para o produtor. Eu costumo dizer que ele é muito assediado, mas, às vezes, um pouco mal assessorado, né? E a Estúdio Agro vem com uma expertise muito grande. E eu encontrei na Estúdio Agro uma forma de trazer essas soluções, né? Tornar essas soluções acessíveis aqui na nossa região, né? Que a Estúdio Agro é uma empresa de Porto Alegre, né? E a gente está aqui agora na região, né, através da minha unidade. A gente tem escritório em Formosa e tem atendido aí os produtores da nossa região com essas soluções. E como é que deu match aí nessa questão de móvel agro e estúdio agro? É tudo agro aqui, né? E contem essa história. Quem que começa? Primeiras damas, vai. Então, acho que eu encontrei eles, né? Fui eu que encontrei eles. Você fez uma autoassessoria muito bem feita até achá-los. Foi, na verdade, assim, hoje com a inteligência artificial aí, né, tem como é que chama, gente, me deu um branco aqui, o tráfego pago. Chegaram os anúncios lá pra você? A gente começa a pesquisar, né, e começa a aparecer, né, pra gente. Relacionado ao agro, e daí apareceu o imóvel agro no meio. E aí eu fiquei curiosa, fui atrás, né, e entender melhor como é que funcionava a plataforma. Falei, gente, isso faz sentido pra gente aqui, porque a gente consegue identificar onde que faz mais sentido, a gente dá um foco maior para atender, onde tem mais produtores, né, com aquela necessidade, né, especificamente. E com a tecnologia da Emóvel, facilita bastante, né, o trabalho, para a gente identificar ali onde tem produtores com mais pivôs, né, para a gente levar essas soluções, por exemplo, né, que eu citei, onde estão localizadas, a questão também de quantidade de matrículas, né, e quantidade de proprietários naquela região, porque tem lá, vamos fazer aí, Kennedy, um exemplo, né? A gente pode direcionar também o time comercial, né? Então, às vezes eu tenho uma região ali que eu quero expandir, eu não conheço o mercado ainda, né? Então, qual que é a forma de eu fazer isso? De fato, aplicar um filtro muito simples na plataforma, onde ele vai te trazer o potencial daquela região. Entender se uma pessoa é suficiente para atender aquele mercado ou não. Talvez eu direcionar mais pessoas. Ou talvez em uma proposta, eu vou atender tudo, mas será que realmente você tem ali braço para atender tudo, né? Então hoje é uma dificuldade, eu acredito que grande parte das empresas do agro, né, tem essa dificuldade de direcionar, né, de fato ali, né, a equipe comercial, e a Imóvel vem como parceira, né, dos nossos amigos aqui, dos nossos clientes, para poder trazer esse direcionamento, né? Falar se realmente faz sentido talvez abrir uma filial nova, talvez ali colocar mais de um, digamos, de um representante, de um... Exato. Como que você chama os seus assessores, né, de negócio, né, assessores. Naquela região. Então vem muito dessa parte de estudo. E também poder te direcionar quais são as melhores oportunidades, né? Que todo mundo aqui está buscando não somente ali poder auxiliar o processo de produção, mas também conseguir trazer novos clientes para dentro de casa, né? Então a Imóvel Agro vem com esse papel, né? Juntamente com a equipe de inteligência de mercado, onde estou inserido, né? Então a gente faz toda essa parte de assessoria. A gente assessora ela e ela vai assessorando os produtores ali, né? Então é uma parceria de sucesso. E a gente percebe que existe uma preocupação de ser algo realmente funcional, personalizado para a demanda dela. Como é que vocês fazem isso? Eu também tenho curiosidade de saber. Quais são os botões que vocês apertam lá para ficar personalizado para todo mundo? Então, primeiro a gente busca entender qual que é a dor do cliente hoje, né? A partir disso a gente consegue montar um plano adequado ali à necessidade dele, né? Então, eu quero grandes produtores tecnológicos.
Então eu vou para a parte de produtores que têm unidades armazenadoras, que têm pivôs de irrigação, né? Qual que é a tua região de atuação? Ah, minha região é essa, beleza, eu quero expandir para tal região. Faz sentido talvez eu fazer um investimento nessa região agora ou não, né? Então tudo vai depender da necessidade do cliente, né? Às vezes quer começar com um processo menorzinho, a gente pode começar a entender, a avaliar a necessidade, né? Realmente poder potencializar, que a ideia da Emóvel, né? Além de levar essa solução pro campo, né? Porque a gente também tem essa preocupação com o produtor rural, né? De ele ter acesso às melhores empresas, com as melhores funcionalidades, os melhores implementos agrícolas, as melhores soluções, né? Então, justamente a Emóvel vem nesse sentido de entender primeiro a dor do cliente para poder moldar algo, né, que faça sentido dentro da região dele ali. E você se tornou fã ou é impressão minha, assim, de tanto que funcionou pra você, Lilian? Então, a gente já tem um relacionamento, né? O Kennedy já me acompanha já há quase um ano, né, Kennedy? Isso, em julho vai fazer um ano já. Já virou amigo, já. Ele me ajuda bastante. Então, assim, eu até me perdi na sua pergunta. De você já teve tanto resultado assim que, pelo jeito, funciona mesmo a plataforma pra você. Funciona. Te chamou a atenção Recomendo. e te prendeu. Funciona, recomendo. Ajuda bastante, né? A gente no dia a dia ali, pra equipe comercial, é muito bom. Muito Ganha bom mesmo. tempo, né? Gasta menos, Sim. igual você disse lá no início, né? Porque as porteiras, inclusive, por aqui são mais distantes do que no Paraná. Eu achei, tá? Sim. Menos do que no Mato Grosso, né, gente? Que no Mato Grosso vamos ali, 200 km, né? 300 km. Aqui não. Mas assim, dá bastante. A gente já tá num raio aí de 500 e... No último estudo que a gente fez, a gente dá mais de 560 quilômetros que a nossa unidade já está atendendo aqui, né? Então, assim, é longe, não dá para ir, assim, simplesmente. E outra coisa também, o produtor rural não tem tempo para atender a pessoa chegar lá do nada, né? Sem avisar, sem nada. Então, a gente tendo acesso, a gente consegue ligar primeiro, né? Agendar, ver qual que é um horário que realmente seja interessante para ele, né? Um dia que seja bom, porque você chega lá e está no auge da colheita ou do plantio. Ele não tem tempo para falar com você, não, né? Então, a gente tem que respeitar também o tempo do cliente, né? Com certeza. E o produtor é muito ocupado. Tô vendo, porque ó, o Corre-Corre já começou aí atrás, ó, o pessoal da ITEC já se despede, a gente viu a primeira palestra, a última palestra terminando agora, o palestrante está lá no palco, batendo papo, e eu quero, Anderson, finalizar aí o nosso roteiro, justamente falando dessa personalização para o cliente, porque nós tivemos novidade, né? O Agro Brasília está sendo a feira onde estamos lançando a questão da segmentação ali dentro da plataforma, nosso Hub 3.0. Então, vou deixar o espaço aberto aí, Kennedy, fica à vontade para contribuir também, porque tem novidade ainda mais. Eu não sei se você já tá usando, não. Depois você pergunta pra ele. Então. Saber. Na verdade, ainda spoiler, né, Jéssica? Ah, é spoiler! A gente tá contando novidade aqui. Gente, e eu já contei tantos, não sabia que não era pra falar. Sinto muito. Não, mas não tem problema, a gente solta uma informação. Então, hoje a gente já tem uma ferramenta de segmentação que ajuda as empresas como o Estúdio Agro a resolver os seus problemas em relação a encontrar o cliente perfeito, né? Que eu acho que essa é a grande batalha do comercial, é encontrar o cliente que realmente faz sentido e que contrata. E que vê resultado e que continua sendo cliente, contratando cada dia mais serviços ou produtos. E o que muda? Agora a gente tem uma ferramenta muito mais poderosa. E eu vou deixar esse spoiler desse jeito. Eu já dei tanto spoiler, Kennedy, que eu tô preocupada. Leva o Anderson rápido daqui. Eu já contei algumas aqui, funcionalidades, mas uma eu sei que eu posso contar. Você não vai brigar comigo, né? Eu já falei tanta coisa. O visual também ficou melhor, a jornada do cliente ali também ficou melhor. E eu vou parar por aqui, tá bom, Kennedy? Acho Faz bom, sentido, né? hein? Faz sentido. Por favor, vamos Jéssica. controlar as expectativas. Mas a minha expectativa já tá alta. Ela é das minhas, hein? Poxa, Kennedy, tudo que for para facilitar, né, Jéssica? A gente precisa. Com certeza. Querido, eu vou deixar você agora fazer as vezes do convite para a galera vir conhecer mais da Emóvel, que está aqui no espaço da ITEC, e justamente porque você vai fazer o compromisso de voltar, né? Você Com volta certeza. aqui durante o Agro Brasília. Com certeza, né? A ideia da Emóvel, né, está presente em todas as feiras aí do agronegócio, justamente para poder identificar as empresas ali, né, com mais tecnologia, que quer levar essa informação ao agro, né? Você comentou muito ali do produtor deixar de ser somente o produtor, mas ele tratar como um negócio, como uma empresa, né? E justamente a Emóvel vem nessa linha, né? De trazer a inovação. Fomos pioneiro nesse mapeamento de propriedade.
com a informação que a gente traz ali, que hoje é muito completa. Hoje mesmo eu estava no stand ali, muitos produtores me abordaram e perguntaram, cara, como que você tem tudo isso de informação, né? Como que pode, né? Claro, alguns ficam um pouco mais espantados, né? O produtor um pouco mais das antigas, assim, vamos dizer, né? Mas os grandes produtores ali, até produtores talvez ali da agricultura familiar, falam, cara, que bacana. Com isso eu vou conseguir ali ter de fato as melhores soluções dentro da minha propriedade, né? Vai chegar de fato as empresas ali que fazem sentido para o meu negócio, né? Então a ideia da Imóvel é justamente não somente também aumentar a sua participação nas empresas, mas também poder levar essa tecnologia até o produtor, né? É um meio que eu acredito que está dando bem certo aí. E para você, Lilian, eu vou deixar o espaço aberto também para falar da Estúdio Agro, para falar da Agro Brasília, né? Que impacto tem gerado aí para você? Porque estamos só no segundo dia, finalizando, tem muita coisa para acontecer ainda. Né? Então, a Agro Brasília realmente é uma feira que tem uma capilaridade muito grande, né? Então, assim, como você disse, são mais de 564 expositores, né? Então é bastante coisa que agrega muito para o produtor, onde eles também fecham muitos bons negócios aí para tocar a safra, né? Então, assim, acho que não dá para perder, tem que vir, tem que estar presente na feira, né? Conhecendo, vendo aí o que pode ser interessante para o negócio dele ali, né? Para o produtor no dia a dia. E a gente está aí, a Estúdio Agro, né? Para contribuir aí com a gestão, né? Então, assim, toda a parte de planejamento sucessório, proteção patrimonial, a gente também tem. Então, a gente tem diversas soluções, vale a pena a gente sentar e bater um papo, né? Fica o convite para visitar aí também nosso escritório e conhecer melhor, né, as nossas soluções, como a gente pode ajudar. Para quem está assistindo aí, como é que te encontra nas redes sociais? Que eles vão te procurar, né? Estamos sim. online. Então, tem o nosso Instagram, né? estudioagro.co, estudioagro.co, né? Tá lá no Instagram. Só procurar lá no Insta que você vai achar a Lilian e as soluções. O Anderson, finalizamos em grande estilo aqui o nosso segundo dia. Mais um dia para conta. Mais Muitas um dia conversas pra conta. Boas. Muitas. Eu perdi a minha conta, eu tava contando. Não tenho mais esse número. Não tem como, né? Amanhã de manhã eu faço a contabilidade dos podcasts. Mas, aqui Jéssica, contra hoje vocês. foi muito bom. Foi. Mas eu tava dando uma espiadinha na agenda de amanhã. Ih, tem mais. Tem mais, não Muito tem, não? mais, né? Gente, nós estamos aqui com um compromisso muito claro, né? Que é um propósito da Imóvel, garanto que a Lilian vai compartilhar comigo, que faz todo sentido, que é realmente fazer o agro do Brasil mais forte. Nós estamos na Agro Brasília, que é uma das maiores feiras do agro de todo o país, localizada nessa região tão abençoada pelas tecnologias, como a gente tem visto aqui, que gerou uma necessidade, né, de se evoluir, de ter novidades e trouxe toda essa movimentação para cá. Ontem nós batemos 18 mil visitantes, o número de hoje ainda não saiu, mas eu vou te contar amanhã e eu tenho certeza absoluta que será maior, justamente pelo movimento que a gente viu hoje. A gente enfrentou uma fila pro almoço, mas valia a pena porque o almoço era bom. Então amanhã eu espero uma fila maior ainda, não é mesmo, Anderson? Com certeza. E assim seja. Eu me despeço de você aqui do Agro Talks nesse segundo dia de Agro Brasília. O Agro Talks é um podcast que viaja às feiras do Brasil e está aqui no Agro Brasília estreando essa nova identidade visual. Nós estamos, né, com a realização do Agro Brasília e do iTech, esse espaço tecnológico que está trazendo todas essas novidades que a gente mostra para você, que tem o oferecimento da Imóvel Agro e também do Banco BRB. E assim eu me despeço de hoje, tá? Amanhã qual que é o nosso horário? 9 horas da manhã. Eu te espero aqui. Até mais!